Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Formação para Casais. E hoje eu estou aqui com a convidada mais especial desse curso. Começa não. A minha digníssima esposa. É muito bom te ter aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente polêmico. E que eu acho que se não fosse dentro de um curso fechado, com certeza você seria cancelado. Com absoluta certeza você seria cancelado. Que é o tema da feminilidade. A verdade é que esse tema ele é de suma importância porque as mulheres do nosso tempo perderam a capacidade de serem femininas. Sim. Antes da gente começar a falar sobre, de fato, o que é o tema de feminilidade, eu queria só fazer uma breve introdução, te perguntando, você sempre foi assim? Feminina? É a pergunta que não quer calar. Bela, recatada e do lar? Em vários momentos da vida, assim, eu diria que as coisas não foram exatamente como são. É claro que toda a influência, assim, na criação que nós, mulheres, de uma maneira geral, temos na nossa vida, faz com que nós nos tornemos cada vez menos femininas, né? E então, assim, a nossa criação mesmo, né? A forma com que nós somos criadas faz isso com a gente, nos deixa assim, carlões, né? Carlões. E é uma coisa que... também, mídia, o ambiente, isso é uma coisa que a gente não percebe, né? Acho que a boa parte das mulheres hoje, se você perguntar, você se considera feminina? Sim, me considero feminina. Como assim se considera feminina? E aí você vai indagando ali, vai vendo as atitudes e percebendo que na verdade não, né? Somos pouquíssimo femininas. Então, inclusive, nesse período assim que eu me considerava muito feminina, depois eu percebi que não, que na verdade não era bem assim, né? Na verdade tinha muita coisa para ser transformada, para ser lapidada, mas é completamente possível. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, foi difícil pra você ou foi fácil? Porque as pessoas olham pra você e pensam assim, não, já nasceu feminina, Foi fácil, foi toda tranquilo. gentil, toda meiga, toda... Não, na verdade não. Na verdade, como tudo na nossa vida que é bom... Houve um esforço. Houve um esforço, assim, relativamente importante. Entendi. Houve um esforço, sim, com certeza. Porque tudo aquilo que não é natural, né? Tudo aquilo que a gente não nasce, né? Não nascemos femininas e doces e delicadas, né? Requer esforço, assim. Então, alcançar... E é uma coisa diária, é uma coisa constante, né? Não que hoje atingir a perfeição aí da feminilidade tem muita coisa pra mudar ainda, mas com certeza, com o esforço, né? É completamente possível, assim. Eu vejo que é algo... E é outra coisa que é engraçada, assim, que vale a pena ressaltar, é que às vezes as pessoas falam assim, não, mas é porque você é muito jovem, né? Isso com certeza facilita e tudo mais. Sim, em partes eu concordo, facilita, né? Facilita um pouco, porque a experiência que a gente carrega, né, que a gente traz é menor, então, assim, tá um pouco menos enraizado. Mas isso não significa que uma pessoa, sei lá, com 50, 60, enfim, né? Enquanto a gente vive, a gente tem a possibilidade de mudança. Então, ainda que sejamos mais maduras em termos de idade, é completamente possível, assim. Eu vi essa transformação, essa mudança em pessoas muito próximas a nós, inclusive em mulheres muito próximas a nós, que começaram a perceber que esse movimento da feminilidade, ele muda completamente a atmosfera da família. Deixa eu te perguntar isso. Por que ser mais feminina? Por que disso? No fundo, a feminilidade ela é uma forma de servir, né? É um serviço ao outro, né? É algo que eu faço ali, não pensando em mim, mas pensando no que essa transformação vai causar nos meus, né? Aqueles que estão próximos a mim, né? Diretamente, indiretamente também. Com certeza, essa mudança de atitudes e tudo mais faz com que a gente entregue de uma maneira diferente, né? Se entregue de uma maneira diferente. Entendi. Ou seja,
isso que você falou pra mim faz muito sentido. Não vai entender o papel da feminilidade aquela pessoa que não entende o papel do servir. Não. Se ela não tá disposta a servir e se entregar, ela não vai querer ser feminina. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Entendi. Diretamente ligada à outra. E o servir é a materialidade do amor. Então, a feminilidade é, de alguma maneira, a forma da mulher amar. Sim. A forma de nós amarmos principalmente aqueles que estão ao nosso lado, porque é muito fácil, assim, a gente passar uma imagem, né, de que é cuidadosa, de que eu falei lá atrás que a mulher não nasce feminina, né, mas na verdade nós nascemos com essa capacidade, né, nós nascemos com essa coisa da delicadeza, né, é diferente, a gente percebe inclusive nas crianças, assim, que a menina, ela é mais delicada, ela é mais doce, ela é mais meiga, ela é mais gentil. Então, ainda que tenha esses traços assim mais fortes, às vezes de temperamento, né, da criação, no cerne ali da coisa, ela tem, né, aquela coisa da boneca, da menininha, da mãe, de ser jeitosinha, é diferente, né? Você entrega uma boneca para uma menina que nunca viu uma boneca na vida, ela vai segurar diferente de um menino. Né, uma coisa assim natural. A gente vê isso aqui em casa, né? O menino pega a boneca pelo pé e gira. É muito engraçado, é muito diferente, assim, de um pro outro, a forma de lidar, né? A forma de cuidar, o cuidado, o olhar mesmo é muito diferente, né? Da mulher e do homem. E isso é muito nítido, assim, e é muito bonita, é uma coisa que é muito bonita e que a gente vai perdendo. Né? Infelizmente a gente vai perdendo isso, assim, com a criação, né? Uma menina, eu passei por isso, assim, de ter essa criação mais dura, mais firme, de uma mãe mais brava, assim, né? Isso nos endurece de alguma maneira. Sim. Né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, assim, na criação mesmo, né? De tanto o homem quanto a mulher, né? Pais, sermos mais delicados, mais cuidadosos no trato com as filhas, né? Porque isso impacta diretamente na forma com que elas vão reagindo ali, né, às situações, a forma que elas vão lidando ali com a coisa do cotidiano, assim, numa briga, né, se é uma pessoa mais reativa, se é uma pessoa mais explosiva, essa forma que ela é criada interfere diretamente, assim, interfere muito. Eu me via muito, assim, muito explosiva, assim, muito... Fleumática, explosiva. Fleumática e explosiva, que coisa, né? Avatar. Mas essa questão da criação, essa questão, assim, de carregar uma coisa que foi sendo colocada ali aos poucos, ao longo dos anos, né? Mas é aquilo que a gente falou lá atrás. Tudo é possível, a gente pode mudar, a gente pode transformar, a gente pode conseguir se portar de um modo diferente, né? Olhando para o outro, pensando no bem que aquilo ali vai causar ao outro. Entendi. Então, sobretudo, essa feminilidade, essa disposição ao outro, né? Faz muito sentido isso pra mim. E o que eu queria te perguntar agora, já de uma questão, de uma forma mais prática, ao longo dos anos, eu estudei muito sobre a antropologia da masculinidade, a antropologia da feminilidade, e a forma mais concreta de a gente conseguir pensar sobre isso era sobre o pensamento dos símbolos. Sim. Eu costumo dizer que os símbolos, eles são uma espécie de mensagem subliminar. E da mesma forma como a criação interfere diretamente, quando a gente percebe os símbolos que foram perdidos, a gente percebe onde é que eu estou falhando, ainda que inconscientemente. Então resgatar os símbolos é sobretudo resgatar aquela feminilidade mais interior, mais patente, aquilo que é a potência feminina real. Aquela coisa que tá lá em algum lugar escondido, mas a gente não sabe muito bem. Aquela mulher que fala assim, não, eu não nasci pra isso aí não. Não, Exatamente. Eu sou diferente. Não, eu sou Carlão mesmo, assumida. Comigo não tem esse negócio. Tem, tá lá, tá em algum lugar guardadinho. Tá lá. E a força do símbolo é isso, é a capacidade de conseguir extrair essa essência dela. Sim. Se a gente conseguir trabalhar através dessa percepção simbólica. Eu reuni, na verdade, 4 símbolos que são, assim, dentro da história da humanidade, foram símbolos que sempre caracterizaram a mulher. Foram símbolos mais nítidos do que, de fato, é o comportamento feminino. E eu queria te perguntar de alguns desses símbolos, pra gente poder ensinar, acho que de forma mais prática, como é que a gente faz isso, pode ser? É uma ilustrada na coisa, né? Exato. Então, deixa eu te perguntar. Como eu te falei, existem 4 símbolos que, quando eu vou estudar a história
Foram 4 símbolos que sempre estiveram presentes como símbolos do feminino. Símbolos que remetem à feminilidade. Sim. E, de alguma maneira, esses símbolos eles precisam, então, ser traduzidos na realidade. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esses símbolos. O primeiro símbolo, que talvez seja o mais forte dentre eles, né, o símbolo que, desde a antiguidade, é um símbolo, inclusive, mesopotâmico, um símbolo, né, egípcio de feminilidade, um símbolo grego de feminilidade, um símbolo que está sempre patente nas histórias sobre mulheres, que é a capacidade da mulher de gestar. Essa capacidade o homem não tem. Sim. O que é a capacidade de gestar enquanto símbolo? Porque, enquanto estrutura, a gente sabe. O que é gestar? A mulher recebe o gozo masculino, ela gesta aquilo, né? E depois nasce um bebezinho. Simbolicamente é isso, mas e aí? O que isso quer dizer enquanto símbolo de feminilidade? Na verdade, se a gente se prender só a essa definição, então as mulheres que são inférteis, por exemplo, não podem gestar, né? Exato. E aí? Ah, não posso ter filho, não posso... Perdi o símbolo. Esse símbolo não vale pra mim? Na verdade, não, né? Na verdade, essa capacidade de gestar, ela está intimamente ligada com a nossa capacidade de transformação, né? A nossa capacidade de pegar aquilo ali que nos é entregue de alguma maneira e transformar em algo diferente, né? É aquela mulher que entra numa casa, num galpão, né? Numa casa vazia e transforma aquilo ali num lar, né? É aquela mulher que consegue transformar tudo aquilo que está à sua volta em coisas agradáveis, né? Que consegue dar esse toque a mais, né? Consegue dar essa leveza, muitas vezes, esse significado. Você falou uma coisa esses dias que foi muito engraçado, assim. Alguns amigos vieram aqui em casa, nós nos mudamos tem pouquíssimo tempo, né? Sim. A gente acabou de se mudar, não tem nem um mês. E aí, quando a gente recebeu a primeira vez pessoas em casa, a maioria das pessoas, caramba, vocês acabaram de se mudar. Nossa, tô impressionado, parece que vocês moram aqui há 10 anos. Então, assim, exato, essa sensação de acolhimento, né? Aí você brincou e falou assim, ah, não, isso aí é tudo coisa da Thaís, é tudo culpa da Thaís. Eu até penso, planejo e compro as coisas, tudo, mas quem executa é ela. Então, assim, na verdade, não é nem o fato de executar em si, né? Porque poderia soar até meio Carlão, né? Esse negócio de, você, como assim? Você que põe a mão na massa e faz. Não, mas assim... É a preocupação de querer ver um quadro no lugar, né, para dar aquela sensação de lar, a preocupação de querer um tapete, de querer, sei lá, de querer as coisas bonitas, de querer tudo no lugar, né, de querer transformar aquilo que aparentemente era frio e vazio e sem vida, né, em algo que acolhe, que de alguma maneira serve, né? Pode até parecer um pouco repetitivo essa coisa do servir, né? Vocês vão ver que praticamente em todas as definições de símbolo servir aparece de alguma maneira, mas acho que se tivesse uma palavra assim para anotar, vocês que gostam de assistir aula anotando, anotem essa palavra, servir. Eu acho que o servir ele tem que estar assim acima de tudo, sabe? Tem que ser o primordial para uma mulher que quer alcançar, né, a feminilidade, que quer de alguma maneira se moldar e se mudar. O servir ele precisa ser levado em consideração assim num nível de comprometimento especial. Essa questão da transformação que você colocou é tão fantástica de ver isso acontecendo. Esses dias eu tava, igual você falou, a gente mudou recentemente, eu fui ali na cozinha e eu fui olhar algumas coisas na cozinha e, assim, a disposição como as coisas são guardadas, a delicadeza de pensar isso aqui precisa ficar mais acessível por conta disso e disso. Os meninos utilizam muito esses pratinhos, então eu vou deixar no armário de baixo que eles mesmos possam pegar. Você entende? Eu, enquanto pai, eu não pensaria nisso. Você entende? Não é que é uma maldade nossa, sim, mas de fato parece que a gente perde essa sensibilidade. Que o homem naturalmente não é tão ligado aos detalhes, não é tão ligado,
né? As coisas assim de uma maneira... É como se a mulher tivesse um fio condutor assim que ligasse todas as coisas, sabe? Tem uma coisa assim que não pode ser só funcional, tem que ser funcional e bonito, não pode ser bonito, tem que ser bonito, funcional e agradável, tem que ser, sabe? A gente tem essa capacidade assim de ter um olhar mais amplo, né, para as coisas. Eu percebo muito isso assim. E graças a Deus é assim, né? Exato, Já pensou se fôssemos os dois iguais, seria... ia dar uma certa confusão, assim, de alguma maneira, eu acho. Eu acho que ia dar uma certa... E é muito legal a gente perceber, porque esse símbolo da transformação, Nossa Senhora viveu isso, né? Ela recebe a graça divina no ventre dela e ela entrega um menino Deus. Ela entrega um menino Deus. E é interessante isso que você falou, porque olha que símbolo precioso. Ela entrega exatamente aquele que foi o maior dos instrumentos de servir da humanidade, que é o próprio Cristo, né? Aquele que alcançou o ápice do servir. Então é isso, né? Faz muito sentido para mim isso que você falou. A mulher, ela gesta, ela transforma aquilo dentro dela e ela entrega algo que é destinado a servir aos outros. Aos outros, não a ela. Parece que a capacidade da mulher de gestar para si mesma não funciona bem, né? Gestar para si mesma, acho que é, em certa medida, uma definição do egoísmo, assim, né? Porque eu tô transformando alguma coisa e pensando única e exclusivamente em mim, né? E isso não faz com que os outros sintam, né? Então, de alguma maneira... Acho que seria um certo egoísmo, assim. Entendi. Se gestar para si. Entendi. Esse é o símbolo, então, da gestação. Faz muito sentido. E deixa eu te perguntar uma coisa. Além do símbolo da gestação, e esse ficou muito claro para mim, né? Igual você falou, a capacidade de pegar um galpão e transformar num lar. Aqui em casa foi muito isso, né? Você pegou... Eu tava olhando hoje algumas coisas mais concretas, eu que fiz, assim. Eu falei, eu acho que fica bom uma luminária assim, fica bom uma mesa assado, porque eu gosto muito de decoração. Mas engraçado, você veio e colocou um candelabrozinho detalhado com uma vela assim, colocou um forrinho onde não tinha um pratinho diferente, uma florzinha que não tava ali, e parece que mudou completamente o ambiente. Sim. Aquele zelo delicado, preenche, exatamente. Essa capacidade de preencher, de transformar um showroom numa casa, num lar, né? De transformar um punhado de ingredientes numa receita pronta. Você faz isso, você faz muito isso aqui em casa. De vez em quando você pega os restos de um não sei o quê, de mais não sei o quê, e fala, vou inventar um prato. E é tanto amor que você coloca naquilo que sempre sai uma coisa fenomenal, né? Da bondade dele. Deixa eu ver assim. Mas é verdade. Essa é a capacidade de gestar, né? A gestação é sempre um processo de doação, porque é doloroso, não é fácil. Sim. Então isso não é automático para você, de maneira nenhuma, não é uma coisa assim, eu vou fazer. Não. Tem um esforço. Tem um empenho. Sim. Meio bosta mesmo. Entendi. Por natureza não tem muito... Entendi. Não tem muito essa naturalidade, essa coisa. Não, é o esforço, né? E não é porque há esforço que não vale, né? Que a gente tem muito essa mania, assim, de pensar, não é natural. Não, e assim, que bom que não é natural, né? Que bom que eu tô me esforçando. Se eu tô me esforçando é porque eu me preocupo. E se eu me preocupo é porque eu amo. Perfeito. Então, o esforço, de alguma maneira, é a materialização do amor, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar outra coisa, então. Vamos caminhar com esses símbolos. Há um segundo símbolo que é um símbolo delicado, inclusive, de se falar, que é a mulher enquanto sacerdote. Eu sei que é estranho porque as mulheres não se tornam sacerdotes. Não. Não existem padres mulheres. Existem as madres, enfim, mas enquanto sacerdócio, não. Isso se dá, inclusive, a alguns filósofos que demonstram isso. Inclusive o Dietrich von Hildebrand, que é um tomista fantástico, ele fala muito sobre o símbolo do sacerdócio feminino.
E exatamente justificando por que é que não existem padres mulheres, né? Sim. Que o sacerdócio feminino é um sacerdócio diferente, é um Tô me lembrando sacerdócio... da Clara perguntando, papai, por que mulher não pode ser padre? Exato, e assim, o que é esse sacerdócio feminino? Porque o sacerdócio feminino não é igual ao masculino. Sim. O que é o sacerdócio feminino? Acho que a gente pode começar pensando assim um pouco no sacerdócio masculino, né? Acho que dá pra explicar, do padre, dá pra explicar um pouquinho, caminhando por esse lado. Quando a gente pensa num padre, né? O que o padre zela, né? Pelo que ele olha, do que ele cuida, né? Ele cuida da paróquia dele, ele cuida dos dele, digamos assim. Dos dele. E para a mulher é exatamente a mesma coisa, né? O sacerdócio feminino está ligado ao cuidado com os seus, né? Ao cuidado com aqueles que estão mais próximos, no meu caso, né? O meu cuidado com você, com as crianças, né? Com as pessoas que estão mais próximas a mim. E é bonito, assim, pensar, quando a gente fala de simbologia, né? É uma coisa, assim, até... Acho que eu nunca falei isso, assim, mas eu nunca tive muito esse olhar, assim, de encanto pra simbologia, não. Não me atraía, assim, não era uma coisa que, enfim, não conhecia, então não me chamava a minha atenção. Mas aí, com você, né, eu comecei a ter um olhar diferente, comecei a prestar mais atenção nos símbolos, nos detalhes e a gente percebe a grandeza dos símbolos, né? É uma coisa muito interessante. E a gente falando sobre símbolo e falando sobre esse olhar para dentro e olhar para fora, eu me lembrei da sua logomarca, inclusive, né? Que é o símbolo dela tem aquele anel, o círculo maior, né? Que representa o homem, e tem o círculo menor que representa a mulher. Então, o homem estando do lado de fora, ele está olhando para fora, como quem protege os seus que estão dentro, né? E a mulher estando ali dentro, ela está completamente voltada para o núcleo, né? Então, cuidando assim, daquilo que é mais enquanto eu cuido daquilo que é mais importante, eu te dou força para que você cuide daquilo que vem de fora, né? Que pode ser o nosso sustento, né? Ou enfim, a questão da própria defesa, né? Que o homem naturalmente entrega para a mulher nessa questão da proteção e tudo mais. E a mulher tá ali do outro lado, oferecendo as condições para que você faça, né? Oferecendo ali te entregando as armas, né? Aquele que você tá na guerra lá lutando, eu tô ali te entregando as armas. Que interessante isso. Ou seja, a sua missão, sem ela a coisa não acontece. Só que não foi você que atirou, foi você quem municiou. Foi você quem entregou comida, o socorro e as munições. É isso que a gente chama de submissão? Oh, a polêmica. É isso que é a tal da submissão? Submissão não é fazer tudo que o marido manda? Como assim? Como assim? Ser submissa não é ser obediente. Vai entrar nessa seara e o negócio vai ficar tenso. Faz muito sentido isso, porque assim, é isso, né? Sub, no sentido, não é inferior. Submissão é uma missão que vem escondida. É uma missão por trás, é aquela história de que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas esse papinho parece meio frouxo assim, mas é isso. Na verdade, a gente está falando, não é exatamente isso, né? A gente está falando que o trabalho da mulher, muitas vezes, é um trabalho que ele é escondido. Né? Então, ainda você fala muito isso. Nossa, eu não trocaria o meu trabalho pelo seu por nada nesse mundo, né? Exato. Porque o meu trabalho é um trabalho invisível, né? E muito mais difícil do que o meu. E é um trabalho exigente. Invisível. Eu até tenho como fazer esse trabalho no automático. Salário, 24 horas por dia. Eu até tenho como fazer ele no automático, mas é muito difícil. Né? Se eu fizer isso sem estar atento, eu não vou conseguir entregar, não vou conseguir ter resultado. E eu vou ficar frustrada, eu não vou... Aquela coisa, né? Aquelas mulheres que muitas vezes escolhem estar em casa, né? Falar, não, vou largar tudo aqui, carreira profissional, fora de casa, para poder cuidar dos filhos. E muitas vezes pensa que vai ser assim, um conto de fadas, um mar de rosas, que vai ficar
tudo bem, que a pessoa vai ser super feliz e realizada fazendo aquilo ali. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a pessoa fica frustrada, fica entristecida, mas muitas vezes isso acontece porque a entrega, além de não ser genuína, é uma entrega automática, sabe? Porque quando a gente está fora de casa, a gente consegue desempenhar o trabalho fora de casa de maneira automática, né? Assim, naquela rotina, naquela coisa, eu saio tal hora, eu vou chegar no meu escritório, eu vou sentar na minha mesa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, sei lá, você tá cansado, você tá estressado, tá ali o desenho bonitinho, você sabe como que você tem que fazer e o que você tem que fazer. E quando você tá em casa, não é assim. Quando você está em casa, por mais que nós tenhamos uma rotina ali estabelecida, por mais que nós consigamos deixar as coisas assim o mais organizadas possível, existem as intercorrências. Então eu preciso desse olhar atento, eu preciso ficar preocupada ali o tempo todo com quais são as necessidades, né? O que a minha casa está precisando, o que meu filho está precisando, o que meu marido está precisando. E a gente se ocupa de uma maneira diferente. Não é o trabalho pelo trabalho, é o trabalho novamente, é o servir. Eu estou preocupada, né, com as formas, quais formas eu vou utilizar aqui para poder conseguir fazer com que os meus filhos fiquem mais confortáveis, conseguir fazer com que o meu marido chegue em casa e fique feliz, né, e fique bem. Então, assim, é uma preocupação com os detalhes, é uma preocupação diferente, não é igual um trabalho fora de casa, né? É um trabalho diferente. Entendi, faz muito sentido pra mim. E as mulheres estão com medo, né, de se entregar nisso, acho que por 2 motivos. Um, porque a gente vive numa sociedade que, se não aparece, não vale, né? Não vale. E segundo, por conta de homens fracos também. Eu falei isso muito no módulo sobre masculinidade. Sim. É aquele ciclo vicioso, né? Sim. Dos homens fracos que vão fazendo com que as mulheres tenham que ter essa postura mais, né, mais endurecida, mais forte, porque é o equilíbrio. Que conselho você daria para uma mulher que tá nessa Sansara? A relação, ela precisa desse equilíbrio, né? Aquilo que a gente estava falando agora, não daria para os dois serem iguais, assim, Sim. né? Então, a gente precisa alcançar. Para as mulheres que estão nos assistindo e percebem, né, essa dualidade aí entre o homem, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma análise real e concreta, assim, do quão masculinas, o quão masculinizadas nós estamos, né? Fazer ali uma análise mesmo, pensar assim, nossa, poxa, isso aqui eu tô fazendo. Não tô falando dos porquês, né? Porque é muito fácil você analisar já trazendo o porquê. Ah, não, mas eu sou desse jeito é porque meu marido não faz. Ah, porque já vem se justificando, né? Não é justificar, mas assim, entender, né? Encontrar ali os pontos para saber onde eu posso melhorar. E a partir do momento que eu sei onde eu posso melhorar, eu começo a mudar, né, com atitudes concretas e vou trazendo o homem ali para a função dele, sabe? Aquela coisa da Lara Nesteruk lá, daquela situação. Você sempre dá esse exemplo, eu acho o máximo, assim, de ela pedir para o marido fazer uma coisa que ela dava conta de fazer. Ela poderia fazer. Abrir um pote, sei lá, pegar lá no alto o pote. E aí, vi isso que eu fiz. Você trouxe um negócio de tomate. Falei, amor, abre pra mim, por favor. Foi mesmo. A passada de tomate. A primeira coisa que eu pensei foi, você dá conta de fazer isso? Não, mas deixa eu te falar, eu não tava dando conta. Juro, tava muito apertado. Eu não tava conseguindo abrir. Mas, não, nem tudo é técnica, para. Mas isso faz toda a diferença. A gente ir aos poucos ali, pegando esses pontos, né, que você vê que o seu marido precisa se fortalecer e dando a possibilidade, porque a gente vai tolindo, assim, a gente vai passando na frente e colocando a nossa força ali para realizar.
E quando a gente vê, a gente fez a coisa e, né, e não deu a oportunidade para o outro fazer. Entendi. Então, quando eu não dou a oportunidade, eu vou alimentar esse lado feminilizado, né? Cadê a Lara Brenner aqui? Exato. Você acabou de usar um tô lindo, tudo bem, você pode errar se você quiser. Tudo bem. E então, assim, quando a gente faz isso, né? Quando a gente fica ali podando e fazendo tudo e deixando ele ali, às vezes fala assim, porque se eu pedir pra ele, ele vai demorar demais. Ou então, é aquela paciência que muitas vezes a gente não tem de esperar, de querer, não, se não for na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí a gente pede a oportunidade de moldar o nosso marido, sabe? A gente pede essa oportunidade de moldar. E a oportunidade está aí todo dia. Eu tenho certeza que terão inúmeras situações no dia, assim, no dia a dia normal de uma família que vão exigir, né, que essas oportunidades, que elas vão aparecer, né, da mulher, ela colocar ali o homem no lugar dele, no lugar onde ele precisa estar, né? E muitas vezes eles também têm uma criação. Não é colocar com cobrança, é isso que você falou, é colocar com jeitinho, dar oportunidade, é pedir, né? Poxa, não consigo, será que você pode fazer isso aqui pra mim? Parece que pra nós não, mulheres... Assim, coloca o lixo pra fora, é assim, amor, lindo. Parece que pra nós ajuda, mulheres... Eu consigo. Nos colocar assim, nessa posição de fragilidade é algo ruim. Exato. Mas na verdade isso não é ruim, né? Isso fortalece o homem, faz com que ele encontre o papel dele dentro do relacionamento, né? Essa questão do provedor, que na verdade não é o provedor financeiro somente, né? Do prover, assim, materializado de verdade, né? E essa condição quem dá, na maioria das vezes, somos nós. Porque ainda que a gente trabalhe fora de casa, ainda que a gente tenha uma jornada aí, sei lá, tripla, aquele toque, aquele detalhe, aquela coisa, quem vai fazer somos nós. Porque, como você acabou de falar, o homem não tem esse olhar, não tem essa sensibilidade. Não adianta. E se tiver, tá errado. Não é pra ter. Se tiver, tá procurando namorado. Se tiver, tá... Se tiver, não tá certo, né? Não tá certo. Entendi. Faz sentido. Se tiver, tá andando de Renegade. Tá andando de Renegade, tomando suco no copo Stanley. Jogando beach tênis e fumando vape. Usando um shortinho. Entendi. Tá bom. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente tá caminhando nos símbolos e tem feito muito sentido na minha cabeça. Tem 2 símbolos que são símbolos astrológicos, inclusive. Eu gosto muito desses 2 símbolos, porque eles são os símbolos mais fortes que a gente tem em termos de tempo e nitidez na cabeça e no imaginário das pessoas. Um deles é o símbolo de Vênus e o outro é o símbolo da Lua. Eu queria falar primeiro sobre o símbolo de Vênus. O símbolo de Vênus é fácil, é aquele, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. De fato, sempre foi assim, né? Vênus é o símbolo da deusa Afrodite. Afrodite para os gregos ou Vênus para os romanos. E aí, por que Vênus é o símbolo? Por que as mulheres são de Vênus? Afrodite é a deusa da beleza, né? Então, o negócio é quase autoexplicativo, assim foi fácil. Mulher tem que ser bonita, é isso? Essa ligação, a gente já vai arranjar polêmica aí de novo. Mas é isso, assim, nós mulheres, queridas mulheres do meu coração, prestem atenção nisso, porque é muito importante. Estejam belas, né? Não importa qual trabalho você desempenhe, muitas vezes a gente se importa tanto em ficar bonita para estar fora de casa, né? Num trabalho ali, numa empresa, né? Enfim, qualquer lugar que seja. E às vezes, quando a gente está em casa, para os nossos, a gente entrega a nossa pior versão, assim. A gente se deixa... Aí, muitas vezes, a gente esconde isso por trás de uma falsa verdade, né? Como assim... não, mas aqui em casa eu posso ser eu mesma, eu posso ser verdadeira, eu posso me mostrar como eu realmente estou, não, porque eu tô acabada, eu tô cansada, as minhas olheiras em casa têm que ficar aparentes, e não, né, não mesmo. Esses dias aconteceu uma coisa tão engraçada,
eu acordei muito mal, muito mal. E fiquei assim, arrastada. Aí eu fui na frente do espelho, assim, nem me olhei direito. Demorei até pra me trocar. E aí uma amiga me mandou uma mensagem, me chamando pra ir pra academia junto com ela. Aí eu, amiga, não vou não tô muito bem hoje, nossa, foi uma noite difícil e tudo mais. Aí eu fui fazer uma piada com ela, assim, uma graça, abri a câmera do celular. Quando eu abri a câmera do celular, eu falei pra ela assim, eu vou te mandar uma foto pra você ver a situação que eu tô. Aí eu sentei na escada assim com aquela morredeira. Aí, quando eu abri a câmera assim da selfie, que eu me olhei, eu falei, que é isso? Que horror! Não, eu fiquei assustada, eu nem tive coragem de tirar a selfie pra mandar pra ela. Aí eu brinquei e falei assim, não, cancela e não vou te mandar foto, porque o negócio tá muito feio. Pior assim. do que eu pensava. Parece que eu não tinha me olhado. E quando eu fiz esse movimento, assim, de me olhar, eu falei, caramba, na hora eu pensei, assim, é isso que as pessoas estão vendo, sabe? Me deu uma coisa, assim, uma tristeza, sabe? Um negócio assim, eu fiquei, caramba, nossa, que desserviço aos meus eu estou fazendo. E aí, na hora, eu peguei e falei assim, não, mas eu também não tô muito animada, assim, pra ir ali fazer uma maquiagem, assim, não, vou gastar 5 minutos. Tá, passei uma maquiagem rapidinho, passei um hidratante, passei um negócio rapidão, assim, nem completei os 5 minutos. Aí eu me olhei de novo no espelho, caramba, era outra pessoa, sabe? E aquilo me custou Menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. E assim, eu fiquei tão diferente, sabe? Meu ânimo, parece que até eu olhei assim, sabe quando você olha assim, você consegue dar um sorriso? Eu não tava nem conseguindo sorrir, eu tava carrancuda, assim, tava, sabe? Aquele peso, assim, parece que todo mundo tava me olhando assim, tava meio, dando aquele choque, assim, sabe? No Instagram a gente chama de brucutu. Né? Tava com a cara de brucutu, assim. Entendi, tava com cara de brucutu. Então eu tava péssima, assim, tava muito mal. E foi uma coisa tão pequena, mas tão pequena, e aí eu aproveitei e já me troquei também, que eu tava assim, desleixada, sabe? Eu falei, caramba, nossa, eu não sou assim. E aí me troquei, e aí quando eu saí do quarto, a Clara me viu, aí ela falou assim, nossa, mamãe, pra onde a senhora vai? Ela percebeu, assim, instantaneamente a diferença, né? Que eu tava, assim, toda pra baixo e tudo, e daí deu um up, assim. E aí parece que a casa inteira meio que foi junto comigo, assim, sabe? Aquela beleza ali que eu me dispus a entregar, elevou todo o resto, Sim. sabe? Parece que as crianças ficaram mais calmas, tava aquele clima, assim, tudo meio agitado, tudo meio tenso. E aí parece que tudo se acalmou, assim, sabe? E às vezes eu tô falando aqui, parece que é meio mágico o negócio, e é impressionante, é um efeito meio mágico mesmo que a beleza traz. Deus, em sua grandiosidade, ele é o símbolo máximo do bom, do belo e do verdadeiro. E é interessante a gente pensar isso. A verdade, ela tem o poder de fazer com que a gente se incline a Deus e esteja disposto ao servir. Ou seja, quando eu escuto a palavra da verdade, a bondade tem o mesmíssimo poder e a beleza tem o mesmíssimo, em pé de igualdade. A beleza, ela tem tanto poder quanto uma palavra de verdade. Olha que interessante isso. Ótimo, isso aí que você falou é muito, muito bom, muito importante, assim. Foi bom você ter me falado que eu me lembrei de algo, assim. Muitas vezes, quando a gente tá falando dessa coisa de beleza e da mulher e de ser, né, mais feminina e ficar mais bonita, mais bem arrumada, às vezes a mulher fala assim, não, mas aí eu fico desse jeito, eu me produzo, o meu marido tá lá, sai de camiseta de time, bermuda e chinelão, não tá nem aí. Então, assim, não, pra que eu vou ficar me arrumando e tudo mais? Ele não valoriza isso, mas é aquela coisa, nós somos extremamente imediatistas, né? Então, assim, na minha cabeça, se eu me arrumar uma vez, aquilo ali já vai ser suficiente para transformar o outro. E não, sabe? Exige constância, geração fast food. Então, assim, não é porque eu fiz uma vez que já vai transformar tudo. Persevera, né? Se você andava sempre desleixada e não se preocupava com isso e passa a se preocupar, sei lá, uma semana, 2, 1 mês fazendo isso, o seu marido ele vai perceber alguma coisa diferente, ainda que ele não consiga nomear, porque tem homem que é desligadão mesmo, não presta tanta atenção e tudo bem também.
mas ele vai perceber o movimento ali diferente. E, em dado momento, passa a ser constrangedor para ele não se arrumar. Uhum. É uma coisa assim que arrasta. Aquela coisa do exemplo que arrasta serve muito bem, cabe muito bem nessa situação. A partir do momento que o homem vê que a mulher está se empenhando, está se preocupando com isso, ele passa a perceber também. E coisa. É mais um exemplo do constranger com amor. Quando ele não percebe diretamente e as atitudes assim da mulher não são suficientes, digamos assim, para mudar, há 1 milhão de formas que a gente pode usar para abordar, né, isso de maneira elegante, digamos assim, né? Sei lá, presenteia o marido com uma coisa que você gosta que ele usa, né? Às vezes ele vai... Ó. Nossa, eu ganhei um monte de presente hoje. Às vezes ele vai... Uma roupa diferente mesmo. Às vezes ele vai pensar assim, nossa, mas isso aqui não é o que eu tô acostumado a usar. Poxa, mas eu acho que você vai ficar tão bem, experimenta, vamos ver. Experimentou, elogia, sabe? Fala pra ele tanto que ele ficou bem com aquela roupa. Nossa, você fica tão mais bonito quando você coloca essa calça do que... Às vezes você não precisa nem comparar com a outra. Tipo, você fica tão melhor com essa calça que com esse short. Não precisa, só fala que com a calça ficou bom. Porque o homem, ele gosta disso, né? Ainda que talvez a linguagem do amor dele não seja essa, assim, a gente se importa, né? A gente se importa com isso. E, em certa medida, se ele te ama, né? Se namorado, marido, enfim, ele vai se importar, né? Com o fato de você estar feliz, estar bem, estar contente com aquilo que ele está te oferecendo. Então, atenção, mulheres. Sejam espertas. Não vai ficar bonitona e dando bronca no marido, não, que a beleza, ela não pode ser só exterior, né? Ela tem que ser uma coisa que vem de dentro, né? Então, os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa leveza, a nossa amabilidade é um conjunto, né? Não adianta só também ter aquela casca bonita, mas por dentro ser ranzinza, né? Ser aquela pessoa que não sorri, ser aquela pessoa que não consegue entregar de fato um amor com atos, não só com os atos concretos externos, né, mas com os internos também, porque a gente consegue concretizar o amor com as nossas atitudes. Então, a partir do momento que eu me disponho a isso, que pode começar pelo exterior a mudança, com certeza, né? Às vezes é até mais fácil mesmo, porque é o que a gente tá olhando ali fazer sem vontade do espelho, né? Então, não tô muito afim, mas tá bom, hoje eu vou colocar uma roupinha melhor, sabe? No dia anterior, quando você fosse preparar ali pro dia seguinte, já separa uma roupinha melhor, assim, deixa ali no jeito, não tem que ficar procurando. Você vai vestir aquilo ali meio sem querer mesmo, vou passar esse batom aqui só pra... E faz, que aos poucos você vai colhendo os frutos disso interiormente também. Perfeito. Falei demais. Não. É porque, assim, essa questão dos frutos interiores até nos remete ao último símbolo que eu queria te perguntar. Esse símbolo talvez seja o símbolo que mais carrega em si mesmo certas coincidências necessárias a um símbolo, né? Que é o símbolo da lua. A mulher, ela sobretudo, ela carrega essa percepção da lua, da inconstância da lua, né? A lua, ela tem fase crescente, cheia, minguante e nova. A mulher tem fase proliferativa, onde o endométrio está crescendo, uma fase do endométrio formado, uma fase descamativa, que é a fase menstrual, e uma fase de útero vazio ali, né? E é interessante a gente pensar que a lua, ela gasta 7 dias em cada fase, e a mulher também gasta 7 dias em cada uma dessas fases também, em via de regra, né? Em geral, digamos assim. Assim, então, de alguma maneira, a lua é um daqueles símbolos que ela quase que nos exige nós olhemos para a lua e percebamos, de alguma maneira, a imagem da mulher. E dentre os símbolos que carregam a lua, o símbolo que mais me atrai seja, assim, dito de outra maneira, o símbolo da faculdade humana do senso comum. A lua, ela representa o senso comum humano. O que é o senso comum? O senso comum é uma faculdade, estou falando o senso comum no sentido de que aquilo que é comum a todo mundo. Não é isso. Senso comum é sentido comum, é uma faculdade da alma, descrita por Platão e depois descrita por São Tomás de Aquino,
que é exatamente a junção do ser humano, do tato, do olfato, do paladar, da visão e da audição, tudo numa única coisa, sentido comum. Tá, de que forma que eu relaciono isso na mulher? O que a mulher O pessoal precisa? deve estar assim, igual aquele meme da Nazaré. Assim. Assim, tá, eu entendi até aqui, mas e aí? De que forma... o que eu vou achar de feminilidade pensando nos 5 sentidos, tá? Olfato, paladar, visão e audição. Tá, vamos lá. O Jorge faz o negócio ficar bonito, assim. Aí eu vou lá com a prática. Vamos entender esse negócio aí. Vamos traduzir. Traduz. Quando a gente fala dos 5 sentidos, assim, mais uma vez, né? A gente vai voltar sempre nessa palavra, em relação ao servir, né? Como que eu posso servir? O que eu posso entregar utilizando dos 5 sentidos, né? Como que eu posso utilizar, né? Me tornar mais feminina pensando nos 5 sentidos. Então, quando a gente pensa no olfato, né? Até a gente brinca assim que eu sou meio exagerada. É verdade. Ontem foi difícil da gente dormir porque eu cheguei no quarto, mas tava cheiroso no nível que tava incomodando um pouco. Mas é pra estimular. É porque eu comprei, não vou me justificar, eu comprei um cheirinho daqueles de casa assim que eu gosto muito. E aí eu comprei um cheirinho novo e não sabia que ele era tão forte. E aí eu borrifei assim, aí o nariz estava meio entupido, borrifei uma vez, aí veio um cheirinho assim, tá. Aí fui de novo, aí parece que não tava. Nossa, aí eu saí do quarto. Quando eu voltei, eu deixei a porta aberta. Eu tava assim, exalando cheiro pela casa inteira. Nossa, deu exagerado. Aí eu falei, amor, foi que a gente vai dormir nesse quarto desse jeito. Mas é isso, assim, né? Estimular, não tanto, né? O olfato. Com certo cuidado. Com certa ressalva, né? Mas assim, manter o ambiente da casa, né? Um ambiente cheiroso, um ambiente agradável. E não só a casa, mas nós mesmos, né? Já entrando nessa parte do cuidado, assim, conosco, pensando no outro, né? Gente, o tanto que é bom, assim, você dar um abraço numa pessoa, a pessoa tá cheirosa, né? Tá assim, é tão bom e a gente guarda isso na memória, assim, né? Você conta muito a história da sua avó, que ela gostava, né? Ela dava um cheiro assim na cabeça. Minha avó reconhecia os netos pelo cheiro. Pelo cheiro. Então, assim, que interessante que é isso, né? E a gente tem esse negócio mesmo. Outro dia eu fui numa loja comprar. A minha mãe sempre gostou muito disso, assim, de deixar a casa cheirosa. E eu me lembrava disso, assim, mas, enfim, não lembrava de um cheiro específico. Aí eu fui numa loja comprar um aromatizador de ambiente, aí eu cheirei uma, assim, parece que eu viajei no tempo, assim, eu falei, nossa, esse aqui tem um cheiro de infância. Eu lembrei da casa dos meus pais, que a minha mãe colocava aquele cheiro em algum lugar, assim, da casa. Era um cheiro, assim, um floral, assim, tão gostoso. E aí eu fiquei um tempão, assim, pensando e revisitei tanta coisa, assim, foi tão interessante. E fiquei pensando no valor que isso tem, né? E o quanto a gente despreza isso. Bom, beleza, você falou pra mim do olfato. Como é que seria esse cuidado feminino no tato? No tato. Vamos lá. É aquela coisa, novamente, né? O servir. Como é que eu vou servir utilizando o tato? Sempre tem aquela coisa assim, não, o churrasco do papai, tal coisa do papai, e a mamãe não, uma coisa tudo que a mamãe faz uma é coisa bom. mais e a mamãe, tudo que ela faz é gostoso, é uma coisa mais geral. Ainda que tem os pratos preferidos, né, tudo, não, minha mãe fez, então tá gostoso. Exato, acho que é bem isso mesmo. E o homem geralmente é famoso porque ele fica muito bom em 1, 2, 3 coisas ali na massa. Tem as exceções, a lasanha do Jorge é a melhor do Brasil. Tem tempo que você não faz, amor. Tem tempo que eu não faço, é verdade. Mas acho que é bem isso, assim, né? Quando, voltando na coisa da memória afetiva, né? O tanto que é bom, assim, eu lembro com muita clareza, assim, do sabor de uma carne, que ela fazia uma carne, assim, batida com batata. Uma coisa mais simples, um carninho de panela de pressão, assim, com caldinho. E
toda vez que eu ia na casa dela, eu pedia pra ela fazer essa carne. E assim, aquela coisa assim que me dava água na boca, só de pensar, né? E se eu fizesse, nunca. Parece que tinha uma coisa diferente ali que ela fazia que ninguém, era inalcançável. Assim, minha mãe tentava, eu tentava, eu não tentava Sazon fazer. salada. Deve ser. E a gente vai criando essas memórias, assim, né? Aqui em casa tem a famosa torta de maçã, né? Toda vez que eu faço a torta de maçã, fica aquele cheiro pela casa inteira. Aí, se as crianças não tiverem E ela faz em casa, aquelas tortas de maçã igualzinho de desenho animado, sabe? Aquela que sai uma fumacinha que vai pescando pica-pau e chamando ela assim. Ela faz essa. É verdade. Com aquele desenho em cima. A mãozinha, assim. Exato, é essa torta. É igualzinho. E como é bom, né? Criar essas memórias, assim. Aquela coisa, né? Elas vão crescer, as crianças vão crescer se preocupando com isso também, né? Querendo passar isso adiante. Sim. Perfeito. Olfato, tato, paladar, visão e audição. A visão é muito ligada à beleza, né? Sim. Então, quando a gente fala da visão, é só a gente pensar naquilo que agrada os olhos, né? Então, o que te agrada, né? Quando você chega em casa, o que te agrada? É você chegar, encontrar uma pessoa mal-humorada, uma casa bagunçada, sabe? Suja, uma casa... Não, sabe? É agradável você chegar e encontrar o ambiente minimamente acolhedor, assim. Aí você fala assim, não, mas eu já chego tão cansada. Eu chego no final do dia, eu já tô morta, tô acabada, tô cansada. Mas novamente, né? Vamos voltar lá no servir. É um pouquinho a mais só que eu vou me doar, né? Um pouquinho a mais que eu vou... Não, poxa, eu vou... Qual que é a primeira impressão que eu quero passar? Não, quando meu marido chegar em casa, eu quero passar uma impressão boa pra ele, sabe? Eu não quero que ele chegue em casa e a primeira visão dele, quando ele abrir a porta, uma mulher descabelada, de pijama, toda desajeitada, com a criança esticada assim, pega, não aguento mais. Exato. Então, aí o marido começa a chegar mais tarde em casa, do nada arruma mais trabalho, aí ele não sabe o que tá acontecendo, né? Mas assim, se a primeira impressão que ele tem quando ele chega em casa é um cenário de guerra, é natural que ele não sinta vontade de voltar, né? Que ele não se sinta abraçado, não se sinta acolhido. É verdade, perfeito. E a audição? E a audição. O Brasil quer saber, você sempre teve essa falazinha doce, meiga? Não, assim, nunca... Também não vou mentir e falar que foi assim tão diferente, porque eu acho que meu temperamento colabora um pouco para que... Não? A olhada que ele me deu. Dá um close aqui na olhada dele. Faz com que eu tenha essa voz assim mais calma, mais mansa. Não, mas é aquela coisa, né? Tudo é treinável. Não se acalma, tudo é treinável. Mas é isso, assim, quando a gente vai pensar, é aquela coisa que a gente falou lá atrás de, na nossa forma de falar, tudo, a nossa criação interfere muito nisso, assim, né? Então, às vezes eu era mais enérgica, mais explosiva, falava com mais, né, aquela coisa assim, mas não, calma, isso não resolve, isso só estressa todo mundo e é em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa. Sabe como é que eu sei? Porque as pessoas te vêm falando, mas a Thaís é naturalmente doce, ela é essa paz, essa gentileza. Não é. Eu me lembro bem um dia que eu cheguei, você estava trabalhando, né, na época a Thaís ela era gerente de uma série de várias concessionárias, né? Ela gerenciava os terceirizados, era assim? Então ela comandava uma equipe gigantesca de funcionárias, de funcionários, de caras que cuidavam de lavar, não sei o que. E eu me lembro uma vez que eu fui buscar ela no trabalho e ela estava fazendo uma reunião com a equipe. Você estava fazendo uma reunião com a equipe, com algumas meninas. Como boa fleumática, eu nem lembro dessa situação. E eu lembro de você falando assim, de uma forma bem dura, assim. Vocês estão fazendo isso assim, vocês estão fazendo isso assado, tem que fazer não sei o que. E eu falei, caramba. Caraca, né? E tal. E eu me lembro exatamente o que é esse esforço que ela fala sobre a docilidade.
Ela, ó, vocês têm que trabalhar direito, vocês precisam fazer, olha o caos que tá isso daqui, não estão fazendo faturamento, não estão mexendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela me viu. E ela veio e falou, oi, amor. Ou seja, a forma na fala altera na hora. É impressionante. Tem né? que direcionar certa coisa, né? A gente confunde muito isso, assim, acha que ser manso, ser calmo, é ser passivo, assim, é ser bobo, é ser idiota, Não sabe? é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode muito bem ser duro, assim, né? Firme na mensagem. Firme na mensagem, mas suave ao transmiti-la. Na forma, eu sempre falo isso. A forma Seja faz duro toda a na mensagem, mas suave na forma. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Seja no tato com o marido, com as crianças, né? Aquela carinho e firmeza, né? Carinho e firmeza. Você conseguir ser carinhosa e caridosa, né? Porque está intimamente ligada à caridade, né? Você conseguir dar ao outro aquilo que Nunca tinha pensado assim. Não. Ser carinhosa é, sobretudo, ser caridosa. Sim, sim. Interessante. Quer filosofar a respeito? Não, faz muito sentido isso, na verdade, né? Porque o carinho, ele é uma expressão muito singela e muito sutil do amor. Né? O carinho é uma expressão extremamente sutil do amor. E o gesto de carinho, ele é um gesto que ele requer um excesso de sensibilidade que é próprio da mulher. Né? O homem carinhoso, não que o homem não deva ser carinhoso, não é isso. Mas o carinho masculino, por natureza, ele é um carinho meio... diferente. De tanto quanto estabanado, né? Um carinho meio ogro. O carinho feminino, ele é naturalmente mais marcante. Mais marcante, de alguma maneira. Deixa eu te perguntar uma última coisa. Ser feminina no mundo de hoje, vale a pena? Com certeza. Vale a pena por quê? O que muda quando você realmente decide falar: eu não vou ser mais Carlão, eu não vou ser mais Brucutu? Parece até meio clichê, assim, mas tudo muda. Não tem como não mudar tudo, assim. Tudo se transforma, né? A partir do momento que a gente decide colocar esse amor, assim, de fato, nas coisas, né? No nosso servir, na nossa forma de agir, tudo se transforma, tudo à nossa volta se transforma. Então, ainda que não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural, não é uma coisa que não é exigente de maneira nenhuma, ainda que requer esforço, que requer... Mas vale a pena, sabe? Vale a pena você colher os frutos disso, vale a pena você tornar mais fácil a vida do outro. Muitas vezes eu fico pensando assim nas minhas filhas, né? Nas nossas filhas, no quão mais fácil vai ser para elas colocar isso tudo em prática, né? O quanto vai ser mais fácil, porque elas veem isso, né? Claro que eu tenho os meus momentos de as quedas, né? que são naturais, e ainda bem que nós temos, porque mostra também a nossa fragilidade, mostra também que a gente precisa lutar, né, para conseguir alcançar as coisas, né? Mas assim, a gente dá um passo para trás e poxa, quantos passos a gente dá para frente? Então, facilitar a vida do outro de alguma forma é algo que traz uma alegria imensa pra gente, assim. Então, ainda que no meu servir eu não esteja buscando a minha felicidade, eu esteja buscando a felicidade dos meus, vê-los bem, vê-los felizes, vê-los assim, causa essa sensação naturalmente em mim, sabe? É uma coisa... É um sacerdócio feminino. Uma coisa puxa a outra. Então, é transformador. Quando a gente consegue colocar isso em prática, assim, nas pequenas coisas e no dia a dia e colocando as nossas misérias, assim, na mesa e falando, poxa, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso mudar, a gente colhe os frutos. A gente colhe os frutos na relação matrimonial, a gente colhe os frutos na relação com os nossos filhos, a gente colhe os frutos na relação com todas as pessoas que estão à nossa volta,
sabe? Todo mundo percebe, é uma coisa assim que é muito nítida. E ainda que a gente não consiga nomear, a gente tem essa sensibilidade assim natural de ver que alguma coisa, não, ali tem alguma coisa diferente, tem algum e esse alguma coisa de diferente é o que transforma os outros, né? É o que transforma as pessoas que estão à nossa volta. É isso. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Eu fico meio resistente com esse negócio de participar, assim, mas é que, ainda que eu goste muito dos bastidores, eu jamais negarei um pedido seu. Obrigado. Te amo. Obrigada a você. Te amo.